Fui personal trainer por 15 anos e eu perdi 20 quilos em 10 meses. Mas não foi da forma que você está pensando. Nos primeiros 3 meses eu perdi somente 3 quilos. Eu fiquei sem dormir, fiquei extremamente cansada e eu quase pensei em desistir. Já tomou ou está só curiosa? Fica aqui que eu vou te falar, eu vou te contar tudo nesse vídeo. Por vários anos eu tentei perder peso. Foi bem complicado, principalmente a minha cabeça, porque eu sou personal trainer. Mesmo eu não estou atuando mais na profissão, eu já moro na Inglaterra há 5 anos, hoje eu trabalho no hospital. E foi sempre muito difícil, mesmo tentando perder peso, fazendo dieta, alimentação, e o meu peso não saía do lugar. Fazia acompanhamento com o médico, com o nutricionista, e sempre sendo muito julgada por todos. Os meus amigos personais falavam que eu não estava fazendo as coisas direito. O nutricionista dizia que eu estava fazendo a dieta errada. E o médico dizia que era normal, porque eu já não tenho mais idade de ter o peso que eu tinha há 20 anos atrás. Então, na verdade, eles sempre colocavam a culpa em mim, então eu me sentia cada vez mais culpada e não consegui perder peso. O peso de ser personal pesava cada vez mais e de não conseguir, para mim, era um fardo. E depois de tentar de tudo, por muito tempo, apareceu o Mounjaro e eu fiquei muito animada com aquele rebuliço, todo mundo querendo tomar, e eu perdi 15 quilos, eu perdi 20 quilos, eu perdi não sei quantos quilos, todo mundo tomando. O meu médico foi contra, o meu nutricionista foi a favor, então foi um rebate meio que, fiquei meio assim, e naquele momento eu refleti e decidi ir ao médico aqui na Inglaterra, e a médica falou: Camila, tenta. E aí eu fiquei naquele conflito na minha cabeça, que eu como personal deveria tentar sozinha e conseguir sozinha, porque era isso que eu explicava para os meus alunos, né? Você tem que ter força de vontade, você tem que ser mais forte do que a comida, você tem que conseguir fazer sozinha. E eu aprendi na pele que às vezes nem sempre é assim, né? E foi isso que eu aprendi nessa jornada, aprendi na pele nessa jornada do Mounjaro, que nem tudo é força de vontade, nem sempre é porque você não tem vontade, é porque você não é forte. Às vezes realmente o seu corpo não responde e tá tudo bem você pedir ajuda para a medicação, para o médico. E foi essa a decisão que eu tomei de começar o Mounjaro, foi por causa disso, porque eu já estava tão cansada de todo mundo me julgar, de que eu estava fazendo tudo errado, de que a culpa era minha, e eu já estava quase desistindo, que eu decidi me dar uma segunda chance, porque eu já estava triste, já depressiva, achando que nunca mais eu ia conseguir chegar ao peso que eu queria. E aí eu decidi começar o Mounjaro, né? A minha fome sumiu quase que imediatamente, foi assim, um negócio assim surpreendente, a vontade de beber bebida alcoólica, que era uma das coisas que eu já queria parar há muito tempo, não que eu fosse alcoólatra, mas no final de semana eu sempre tomava aquela cervejinha e sempre atrapalhava o meu processo de emagrecimento, né? Eu nunca fui de comer muito doce, essas coisas, mas de vez em quando, no final de semana, era uma cervejinha, um queijinho aqui, um queijinho acolá, e isso sempre prejudicava o emagrecimento. E quando eu comecei no Mounjaro, realmente aquele vontade dos beliscos, né, do final de semana, realmente eles acabaram completamente. Isso foi muito, muito bom. Não senti nenhum enjoo, não tive dor de cabeça. O único efeito colateral que realmente foi bem complicado para mim foi o cansaço e o sono. Eu tinha um cansaço, assim, uma falta de energia muito grande, que eu não conseguia nem fazer as minhas atividades diárias, como limpar a casa, até mesmo ir para a academia era muito complicado. Era muito complicado ir para a academia, era um cansaço muito grande. Eu comecei a tomar suplemento de vitamina para ver se dava uma ajudada, né? Mas era bem difícil, foi assim, o quase me fez desistir foi realmente esse cansaço, né?
Eu tive um pouco de prisão de ventre. O que resolveu para mim foi tomar comprimido de magnésio antes de eu ir para a cama à noite. Então, quando eu acordava de manhã, eu tomava ali meu cafezinho e aí resolvi aquele problema de prisão de ventre. Tive uma leve dor de barriga sempre que eu aumentava de dose, mas nada de grave, mas assim, não senti enjoo nem nada, nem nenhuma vontade de vomitar, né? Como eu não conseguia comer, então com a dose de 2,5 foi muito difícil comer nos primeiros dias, nas primeiras semanas. Então, como eu não conseguia comer, eu priorizei a minha proteína. Então, eu cortei o pão, o arroz, o carboidrato e foquei realmente somente na proteína. E quando eu não conseguia me alimentar, eu tomava vitamina de whey, eu tomava whey protein e era isso que me fazia me sustentar. Porque, como personal trainer, eu sabia que eu não poderia estar reduzindo a quantidade de proteína para eu não perder tanta massa muscular. Então, eu não queria perder tanto peso rapidamente para não perder tanta massa muscular. Era muito difícil ir para academia, às vezes eu ia, fazia 10 minutos, 15 minutos de esteira e na minha cabeça eu ficava sempre repetindo antes feito do que perfeito, antes feito do que perfeito, porque era muito complicado. Então a minha cabeça sempre pensava, não posso perder massa muscular, então eu ficava com aquele medo, né, daquele emagrecimento e ficar aquela, que o povo fala de cabeça de um replique, de ficar muito flácida. Então eu sempre priorizei a proteína, então eu foquei a minha dieta mais na proteína, né? Eu não segui uma dieta com nutricionista, né? Eu já vou falando que tem um segundo vídeo que eu falo sobre a dieta, que eu não faço dieta, não fiz dieta e parei de fazer dieta há muitos anos. É o segundo vídeo, essa é uma série de 3 vídeos que eu estou fazendo, né? Esse é o primeiro, falando sobre a minha experiência como monjaro, o segundo é sobre a dieta, e o terceiro vai ser sobre o desmame e quando eu parei o monjaro. Mas voltando aqui, né? Então, a fome sumiu do dia para a noite. Então, eu foquei na proteína, ia para academia, fazia o que dava, fui aumentando a dose aos poucos, né? No primeiro mês, foi o mês que eu mais me decepcionei, né? Porque eu falei, agora é a minha chance, né? Então, a fome saiu, parei de comer as besteiras, mesmo sem conseguir fazer um treino perfeito, eu ia para academia, foquei na proteína e depois de um mês, eu não perdi absolutamente nem 1 quilo, 0. A balança não saiu do lugar. E aí eu botei a mão na cabeça e falei, não vai funcionar para mim também. Porque a dieta não funciona, o treino não funciona, eu fazia HIIT, eu fazia corrida, eu fazia treino intervalado, eu fazia tudo e o meu corpo não estava respondendo a nada. Se ele não está respondendo a nada, não está respondendo à medicação, eu estou quebrada. Era isso que eu pensava. Mas, como eu sei que cada pessoa é diferente e que cada organismo é diferente, que as pessoas reagem à medicação de forma diferente, eu falei, eu vou dar uma chance, eu sei que cada corpo é diferente, a fisiologia das pessoas são diferentes, então eu vou ter um pouco de paciência comigo e vou respeitar o meu corpo e vou respirar fundo e vou continuar o processo. E aí eu continuei, eu repeti a dose de 2,5 no segundo mês, eu decidi não aumentar a dose, né? Porque estava fazendo efeito para mim, eu estava sem conseguir comer absolutamente nada, então não queria aumentar por causa realmente que eu não estava conseguindo comer e eu tinha medo de ter algum efeito colateral que eu não ia sustentar, né, de fazer mal e atrapalhar o meu trabalho. Como eu trabalho no hospital, eu tinha esse medo. E depois de 3 meses, eu só perdi 3 quilos. Né? Muita gente perde 15 quilos em um mês, perde 10 quilos em 15 dias e, como eu falei, cada pessoa é diferente e eu fui respeitando o meu processo, né? A voz da minha cabeça era sempre a mesma, não está funcionando, o meu corpo é muito resistente, mas eu sempre acreditando que cada pessoa é diferente e que eu tinha que respeitar o meu processo. Já tinha perdido 3 quilos e vamos continuar. O que me fez não desistir foi que eu já estava tão cansada
de tentar de tudo e nada funcionar, que eu falei, não, já cheguei até aqui, já perdi 3 quilos, tá indo devagar, mas tá indo, então eu vou continuar. É um pouco de paciência, até porque tem um benefício de perder peso devagar. E já que eu tô aqui, eu vou falar para você a verdade. Não tenha pressa de perder. Quanto mais rápido você perder, mais fácil você vai ter flacidez. Já que eu tô falando de flacidez, eu preciso ser honesta com vocês e falar que em 2010 eu fiz uma mini abdominoplastia e é por isso que eu não tenho tanta sobra de pele. Eu fiquei com um pouquinho de flacidez, mas não fiquei com tanta sobra de pele porque há 10 anos atrás, 16 anos atrás, eu já tinha feito essa mini abdominoplastia, então por isso que eu não tive tanta sobra de pele. Mas quanto mais rápida a perca de peso, o emagrecimento, mais flacidez você vai. No terceiro mês, eu subi a dose para 5 miligramas. Eu continuava a perder peso devagar, mas eu continuava. No quinto mês, eu subi para a dose de 7,5. E aí eu decidi fazer uma consulta online com um médico no Brasil, porque meu emagrecimento estava muito devagar. E eu queria um pouco de ajuda com a questão da massa muscular, que eu tinha medo de perder muita massa muscular, né? Então, o meu médico, ele recomendou alguns suplementos para evitar a perca de peso e ele passou também a oxandrolona, que é um esteroide, né, anabolizante, que ele botou a dose mínima baixa, só para, junto com a perca de peso, eu não perder tanta massa muscular. Isso somente porque eu estava fazendo musculação, tá? Não pode tomar oxandrolona se você não estiver fazendo musculação. E aí, já que a minha filha estava no Brasil, eu pedi para fazer tudo manipulado, e aí ela trouxe para mim, e aí eu tomei essas manipuladas que ele mandou fazer, a oxandrolona e outros suplementos de vitamina, B12, essas coisas, para até ajudar no cansaço. E aí ele me deu a sugestão de fazer um treino intervalado de HIIT na esteira, 3 vezes na semana, também para ajudar na perca de peso. Destravar essa perca de peso, porque eu estava focando mais na musculação, por causa realmente da massa muscular. E quando eu iniciei esse HIIT, né, era 10, 15 minutinhos só na esteira, era uma corrida de 1 minuto, era tipo assim, corria 1 minuto, uma intensidade maior, e aí depois você descansa, aí corre mais, tipo assim, né, só para você dar uma aumentada no seu metabolismo. E foi aí que destravou o meu emagrecimento, aí eu consegui perder um pouco mais, tá? Foi a partir daí, né, que eu, depois da dose de 7,5 e depois que eu comecei a fazer esse HIIT, que parece que o meu corpo, ele destravou um pouco e aí eu consegui perder um pouco mais. Mas eu não perdia mais de 2 quilos por mês. O meu emagrecimento, ele foi realmente bem lento. Quando eu cheguei nos 58 quilos, eu comecei o processo do emagrecimento com 75 quilos, e quando eu cheguei nos 58 quilos, né, eu iniciei em fevereiro de 2025, quando foi em novembro, eu estava com 58 quilos, eu decidi fazer outra consulta com o mesmo médico, e aí eu decidi fazer o desmame. Por quê? Eu vou fazer uma cirurgia plástica daqui a 4 meses, e os preços do Mounjaro aqui na Inglaterra, eles subiram absurdamente e eu não tinha mais como manter o Mounjaro e guardar dinheiro para fazer a cirurgia plástica. Então eu tive que tomar essa decisão antes de ter o aumento dos preços. Eu consegui comprar 4 caixas e aí eu combinei com o médico de fazer o desmame e aí ficaria sem a medicação até a cirurgia, e se fosse necessário, né, se eu voltasse a ganhar peso, eu compraria ou tomaria alguma medicação para ajudar, né, a manter o peso perdido. Então, em novembro eu comecei o desmame com a dose de 10 miligramas, né, e o médico passou 2 medicações para auxiliar no desmame. Então, junto com o desmame, eu comecei a tomar essas 2 medicações que ele passou, que ajudava na compulsão alimentar e para a questão de comer doce, né? Então, eu não fui reduzindo a dose, o que eu fiz foi espaçar minha dose. Eu tinha 2 canetas de 10 miligramas e 2 de 7,5. O que eu fiz? A de 10 miligramas, eu já estava na metade quando eu
fiz a consulta com o médico. Então, em vez de eu aplicar toda semana, eu espancei para 10 dias. E aí, depois, né, eu desci para a dose de 7,5. E aí, a caneta de 7,5, eu fui espaçando ela de 15 dias. Aí, depois eu esqueci completamente. Passei 20 dias. Aí, depois passei mais 20 dias. E aí, eu reduzi. E eu não reduzi ela até 5. Eu fui realmente só espaçando o tempo, né? E eu deixei a última caixa de 7,5 para ser uma caixa de emergência em caso alguma coisa acontecesse, né? Se eu tivesse alguma necessidade de urgência, então eu deixei aquela caixinha guardada para uma emergência. Só que durante esse desmame aconteceu o que eu fiquei surpreendida, né? O meu emagrecimento foi bem lento durante todo esse processo, e de novembro a janeiro, que foi a minha última dose foi em janeiro, eu comecei o desmame com 58, né? 58 quilos, e espaçando a dose a cada 10 dias, e de novembro até janeiro eu perdi 5 quilos. Então em janeiro de novembro para janeiro eu baixei para 53 quilos. Não me pergunte como, porque teve Natal, Ano Novo, eu comi um pouco a mais, porque já tinha, né, saído um pouco da medicação, e não sei se foi a mente que destravou, se foi o corpo que destravou, não sei. Mas foi isso que aconteceu comigo. Em janeiro eu parei a medicação, né, com 53 quilos. E hoje estou assim, uma pessoa completamente diferente, mudou a minha vida, não porque eu sou magra, não sei o quê. Era uma coisa que eu queria há muito, muito tempo. Todo mundo me julgava, falava que eu ia ficar muito magra, e que eu ia ficar com o rosto caído, que eu ia ficar isso, que eu não tinha mais idade de pesar 50 quilos, que pesar 50 quilos era para as novinhas de 20 anos, entendeu? E aquilo ali machucava, isso dói, sabe? Eu acho que a pessoa ela tem que se sentir bem do jeito que ela quer. Se você quiser pesar 50 quilos, 60 quilos, 80 quilos, se você se sente bem com o seu corpo, é você quem sabe. Eu não faço apologia à magreza, tá? Eu não faço apologia a você ser a pessoa mais magra do mundo. Você tem que se sentir bem do jeito que você é. Eu tenho 1,50 m, eu estava pesando 76 quilos, né? E eu sempre quis emagrecer porque eu não me sentia bem com o meu corpo. Eu já não saía mais de casa, eu já não comprava mais roupa. Então eu estava uma pessoa, sabe, triste. E depois que eu emagreci, a minha personalidade mudou, parece que eu sou outra pessoa, estou mais feliz comigo mesma, sabe? Eu acho que a autoestima da gente muda, né? Ainda não comprei roupa, apesar de ter perdido todas as roupas, porque, como eu falei, eu vou fazer a cirurgia plástica, eu vou fazer a mamoplastia e eu vou fazer outras coisas no corpo também. Não vou fazer lipo, vou só fazer retração de pele. E eu não quero fazer compra de roupa até eu ajeitar, né, tudo, porque pode ser que mude, né, o tamanho e tudo, então eu não quero mexer nisso agora. Então, aquelas imagens que vocês viram, aqueles vídeos que vocês viram de antes de 10 meses, eles representam muito tempo, de muito esforço, de muito julgamento das pessoas, sabe? Então, se você tá aí achando que a culpa é sua, que você não se esforçou o suficiente, que as pessoas estão dizendo que o problema é seu e que você está inventando desculpa, que você não está fazendo as coisas direito, não escuta elas não, tá? Faz o que tem que ser feito, se você tiver que tomar medicação, tome, mas tenha paciência com você, tenha paciência com o seu corpo, cada pessoa é diferente, tá? Às vezes, é melhor a gente nem escutar, sabe? O que as pessoas estão falando, porque as pessoas não sabem o que você está sentindo ali, sabe? Então, às vezes dói, machuca, sabe? O esforço eu sempre tive, o conhecimento eu também tinha. O que faltava entender era o que estava acontecendo dentro de mim, dentro do meu corpo. Força de vontade eu tinha de sobra,
O problema nunca foi esse, mas as pessoas, elas não entendem. Me conta nos comentários se você já passou por isso, se você se esforçou, se esforça, faz dieta, treina, e se as pessoas continuam te julgando, dizendo que você não se esforça, que a culpa não é sua, e que você não sabe o que está fazendo, e que as pessoas ficam te julgando, tá? Comenta aí, comenta aí. Eu sei o que você está passando, eu estou contigo. Essa é a primeira parte de uma minissérie de 3 vídeos. O segundo vídeo está aqui em cima e você já pode assistir também. Ele fala sobre não fazer dieta. O que você está passando? Eu passei na pele, eu falava para as minhas alunas e hoje eu sei o que realmente é ser julgada. Então, comenta aí, compartilha com as pessoas e não aceite nenhum julgamento de ninguém. Só você sabe o que você está passando, só você sabe o seu esforço e não precisa de ninguém para estar lhe julgando. Beijos!